Aqui nós estamos juntos vendo esta verdade da liberação nessa vida. Esses encontros, eles são chamados de satsang. É uma palavra em sânscrito que significa encontro com a verdade. Portanto, aqui estamos nos deparando com esta investigação da realidade sobre nós mesmos. É isso que nós podemos chamar de satsang. Um encontro onde temos uma oportunidade de investigar, de estudar, de ter clareza a respeito de como nós funcionamos na vida. E por que isso se torna fundamental para cada um de nós? Porque é isso que torna possível um encontro com a verdade divina. É isso que alguns chamam de o despertar da consciência, ou o despertar da consciência espiritual. A ciência da verdade sobre você é a realidade divina. Nosso trabalho aqui, nesses encontros, é com você estudar aspectos desse sentido de pessoa que nós trazemos. Uma aproximação de todo esse processo interno de funcionamento em cada um de nós. Uma aproximação de compreensão de como esta mente humana funciona, de como nós funcionamos. Isso é algo que nos aproxima da realidade, da verdade, da vida. Então, notem, a realidade de Deus, a realidade sobre você, é a realidade da vida. Para alguns de nós já se mostrou muito claro a importância de uma mudança. Uma mudança que alguns de vocês, alguns de nós já temos tentado. Pela filosofia, pela psicologia, pela religião. Ao menos dentro desse movimento que nós chamamos de religião organizada. Estamos nos aproximando para ver se conseguimos ali esse encontro com a verdade de Deus. O que nós temos sobre Deus são ideias, são conclusões, um conjunto de crenças, algo que nos foi dado por herança cultural, também por herança de tradição familiar. Então, esse modelo de crença, de dogmas, de conceitos do que é bom e do que é mal, toda essa visão nossa de ética, moral e espiritualidade que nós adquirimos ao longo desses anos de vida é uma herança de cultura, é uma herança de história humana. O ponto é que estamos aqui hoje dentro de uma condição onde nós temos todo um conjunto de crenças, de opiniões e conceitos sobre a verdade divina. Isso não passa de mero intelectualismo. Nós precisamos descobrir em nossas vidas algo além dessa intelectualidade, algo além desse conjunto de crenças sobre quem é Deus. Aqui o convite é para uma aproximação da compreensão de que a ideia de alguém, esse mim, esse eu, essa pessoa, como nós nos vemos, como nós acreditamos ser. O convite aqui nesse trabalho é para uma investigação e uma plena clareza
de que estamos lidando apenas com um conjunto de ideias sobre isso. Nós precisamos descobrir a verdade. A verdade divina é a verdade sobre nós. Não podemos ter acesso a essa verdade divina com base no que nos foi mostrado, teoricamente, teologicamente, dentro desse conjunto de crenças. Precisamos ter um contato com a verdade em nós mesmos. Por isso, nós precisamos estudar quem somos. Esse estudo de quem nós somos. Esse estudo sobre cada um de nós. Esse estudo é o estudo sobre a vida. Um estudo que acontece quando, nas relações, começamos a tomar ciência de nossas reações. Observar o movimento do pensamento dentro de você. O movimento de sensações no contato com outros, com a experiência da vida. A ciência dos sentimentos, das emoções. Todas essas reações presentes em nós, dentro desse contato com o momento presente. Um estudo cuidadoso disso irá nos mostrar que a verdade sobre quem nós somos é que há algo presente aqui, que não é esse eu. Esse eu não passa de um conjunto de conclusões, opiniões, ideias, certezas e dúvidas. Tudo isso a nível intelectual. Um acervo em nós presente, guardado como parte desta memória particular em cada um de nós. Nós estamos dando a esse conjunto, que na realidade é um conjunto de ideias, um conjunto de lembranças, um conjunto de pensamentos, o pronome eu. Qual é a verdade desse eu? Qual é a verdade sobre quem nós somos? Por não compreendermos isso, nós estamos vivendo condições na vida onde tem prevalecido essa psicológica e interna e externa condição de contradição. É interessante nós tocarmos nessa questão aqui da contradição. Como criaturas humanas, nós vivemos em um estado interno de contradição. Não há quietude, não há serenidade, não há silêncio, não há paz. Porque temos uma mente inquieta que funciona dentro de um movimento de repetição, de continuidade, de todo esse padrão de história da humanidade. Esse padrão é o padrão da inveja, da ambição, da busca de preenchimento e realização em alguma coisa do lado de fora. Então, nós carregamos um nível de insatisfação interna. Temos buscado diversas soluções para isso. Mas as soluções que nos são mostradas como exemplo cultural são meros meios de fugas para escaparmos temporariamente desta condição de confusão, de desordem e sofrimento. Haverá uma qualidade de vida possível para todos nós, além dessa condição, onde nos movemos como todas as demais pessoas à nossa volta, preso
dentro dessa fronteira de desordem e confusão. Nós temos momentos de tranquilidade, quando estamos temporariamente livres de alguma pressão psicológica. Então, nossas relações são tranquilas, são pacíficas. Dizemos até que são amorosas. O que entendemos por amorosidade é uma certa tranquilidade que ocorre dentro de nossas relações, quando estamos internamente um pouco tranquilos. Mas, em geral, boa parte dos nossos dias, durante o dia, nós estamos inquietos, nós estamos ansiosos. Então, as pessoas querem descobrir como ir além dessa condição. Mas essa é a condição comum a todos. Todos que estão à nossa volta estão vivendo a mesma condição psicológica dentro desse modelo ou padrão de identidade, que é o eu, o ego. Então, se existe algo muito comum e que se repete de uma forma bem generalizada, a variação aqui é somente de graus, é estados internos de infelicidade, como, por exemplo, a depressão, é esse modelo de bipolaridade presente. Tudo isso faz parte de estados internos em nós, de contradição. Nós vivemos estados contraditórios neste ser alguém. O que é basicamente essa questão da contradição presente. Observe que nós desejamos uma coisa, ao mesmo tempo desejamos uma outra coisa. Observe que em alguns momentos nós temos um desejo, mas simultaneamente temos um desejo contrário àquele primeiro desejo. Assim, nós pensamos uma coisa, por exemplo, e sentimos uma outra coisa. E falamos uma outra coisa. Reparem, você pode pegar esse exemplo, estender, e você irá perceber que em diversos momentos das nossas vidas estamos vivendo nesse modelo, que é o modelo da contradição. Entre esse pensar, esse sentir e esse atuar na vida. Nossos desejos são contraditórios. O nosso querer, nossa vontade, nosso modelo psicológico de volição é contraditório. Nós queremos fazer uma coisa, intelectualmente temos uma inclinação. Percebemos o valor e a importância daquilo, mas há em nós algo que nos segura. Então, nós experimentamos estados internos de procrastinação. Queremos ir além de tudo isso. Queremos descobrir uma vida onde não haja contradição. Porque estamos inquietos, intranquilos e percebendo que não há produtividade, que não existe uma ação em nós realmente livre. O ponto aqui é o que é que torna tudo isso dessa forma? Faz com que tudo isso ocorra exatamente assim. Talvez um pouco melhor ou um pouco pior. É isso que estamos investigando aqui com você.
O que ocorre é que esse sentido do eu, do ego, da pessoa que nós somos, nós não conhecemos, não compreendemos. E por não compreendermos isso, estamos vivendo em um padrão de consciência que não é a verdade de nossa natureza real. Então nós precisamos sim do despertar da consciência. Esta real consciência, esta divina consciência. É esta consciência espiritual. A verdade do nosso ser não é esta consciência comum, esta consciência do eu, esta consciência mental, esta consciência que carrega esta crença do sentido de individualidade, que carrega essa ilusão dessa individual consciência, que está vivendo dentro desse modelo, dentro desta condição. Então aqui a pergunta é como compreender isso? É como ter uma aproximação real disso. É como tomar ciência desta verdade que expressamos ser dentro desse modelo. Reparem, é um modelo condicionado de vida, de padronização de cultura humana. Como romper com isso? Nós precisamos ter uma aproximação do autoconhecimento. Então surge a pergunta: como começar o autoconhecimento? É realmente uma pergunta importante. Precisamos em algum momento, e esse momento tem que ser nesse instante, tomar ciência de todo esse processo, de todo esse modelo, de todo esse formato de pessoa, de personalidade, de ser humano que trazemos. Há uma possibilidade de uma vida real, livre desta condição. É isso que alguns chamam de o despertar espiritual. Então, esse despertar da consciência espiritual é a realização da verdade daquilo que é você nesse instante, nesse momento. Assim, esses encontros são encontros onde nos sentamos juntos, investigamos juntos, aprofundamos isso, tomamos ciência de algo presente além da mente, além dessas fronteiras do eu, do ego. Uma realidade que está presente, da qual não temos a menor ciência em razão da inconsciência comum a todos nós, nesta consciência egóica, nesta consciência do eu. Então nós precisamos descobrir todo esse processo do pensamento. O pensamento ele se processa dentro de um movimento reativo em nós, nesta consciência egóica. Desmontar essa mecânica, esse mecanismo, esse formato de ser alguém, algo que adquirimos de herança de cultura humana. Desmontar isso significa ter uma aproximação de si mesmo, tendo uma revelação a partir do autoconhecimento. Então, olhar para aquilo que se passa dentro de cada um de nós é algo que precisa acontecer.
Então, como começar o autoconhecimento? Tomando ciência do movimento do pensamento. Aqui, a primeira coisa é você tomar ciência do movimento de memória, de lembranças, de recordações que surgem nesse instante. Toda lembrança, memória, recordação é um pensamento. Reparem que a base, a estrutura da pessoa, deste eu, é o pensamento. Você tem um sentimento, uma emoção, uma sensação, e, no entanto, o elemento principal dessa experiência de sentimento, emoção e sensação é o pensamento. Aquilo que está presente, fazendo a leitura da experiência, é sempre o pensamento. O ponto é que quando você tem uma experiência, seja ela sensorial, como auditiva, visual, tátil, seja ela externa, como ocorre nesse contato através dos sentidos, ou seja, uma experiência interna, como ocorre com um modo de perceber, de sentir, um sentimento, uma emoção. O pensamento é esse elemento presente nesse formato em nós, nesse antigo modelo de crença de um pensador. Pensamento no formato de um pensador. Para entrar em contato com essa experiência, seja ela externa ou interna. Para gostar, não gostar, aprovar, reprovar, querer mais daquilo, menos daquilo, ou nada daquilo. Esse elemento presente, que é o pensamento, nesse formato desse pensador, é esse sentimento presente, criando em cada um de nós a ilusão de uma entidade presente se separando da experiência, se separando da vida como ela está se expressando, se separando desse instante que é a vida como ele está acontecendo. Então, reparem, não conhecemos a verdade. A verdade de que esta separação, que esse pensamento, nesse formato do pensador, está sustentando, é uma ilusão. É apenas uma condição de repetição, de movimento, de história, de memória, de conclusão, de afirmação, de crença. O sentido de um eu presente é uma fraude. Temos a vida acontecendo, mas não temos alguém nela. Esse alguém nela é a ideia, que é só um pensamento, que esse pensador, esse elemento que vem do passado, que é um mero condicionamento humano, está sustentando. Como lidar com esse sentido do eu? Como tomar ciência desse movimento que vem do passado e se livrar dele? Como lidar com esse eu? Como lidar com esse elemento que vem do passado? Reparem, é um elemento que surge em razão da presença do pensamento. Como lidar com isso?
e anular isso. Colocarmos nesse instante uma plena ciência de todo esse processo, para que essa condição se desfaça. Esse é o nosso trabalho juntos. A vida, ela é o que acontece nesse instante. Simples e diretamente, ela é o que ela é. Não existe esse elemento presente que se separa da vida para controlar, para aprovar, reprovar, gostar, não gostar, querer mais dela ou menos dela. Me refiro à vida. Esse elemento não existe, esse elemento é uma ilusão. É um padrão de condicionamento que nós carregamos e dele nós podemos sim nos livrar. É isso que estamos propondo aqui para você. O fim desta condição. A condição onde há esse peso de ansiedade, depressão, esse movimento de bipolaridade, neste centro que é o eu, onde há este movimento de dicotomia, de mudanças repentinas de estados internos, onde nessa relação com ele ou ela, com o mundo à nossa volta, estamos produzindo sofrimento, vivendo em sofrimento. Aqui a verdade desta ciência divina, desta ciência do seu ser, é a liberação nessa vida. Assim nós temos o fim para esta condição psicológica de ser alguém, o fim do eu, o fim do ego. Tendo uma aproximação da arte de ser pura inteligência, presença, consciência real. Esta é a proposta da verdade sobre a meditação. Aqui nós estamos trabalhando com você isso, lhe mostrando a verdade desta possibilidade nesta vida. Nós temos uma playlist aqui no canal, onde estamos apresentando para você como se processa esta ciência da meditação. Então, como começamos isso? Tomando ciência, nesse instante, desse movimento, que é o movimento do pensamento, do sentimento, da sensação, da percepção, de nossas reações, percebendo esse elemento que surge do passado, sendo o sensor, sendo o juiz, sendo o controlador, aquele que quer determinar o movimento da experiência. Para aprofundar isso, nós temos encontros aqui online nos finais de semana. São 2 dias juntos, sábado e domingo, onde investigamos com você essa questão da meditação, da aproximação desse assunto fundamental para as nossas vidas, porque é a meditação que torna possível esta visão da realidade, do seu ser, de sua natureza divina. Então são 2 dias, sábado e domingo, estamos juntos, aprofundando isso com você. Aqui na descrição do vídeo você tem o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros online nos finais de semana. Além disso, temos encontros presenciais e também retiros.
Quero lembrar você também, nós temos um outro canal chamado Marcos Gualberto. Depois você dá uma olhadinha também lá em nosso outro canal. Aqui também na descrição do vídeo está o nosso link, para você conhecer também o nosso outro canal. Estamos juntos trabalhando isso. Se isso é algo que faz sentido para você, aproveita e já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Eu não tenho como provar isso a você. Há como você investigar a sua não condição, o seu não poder de controlar essa assim chamada sua vida. Você pode investigar isso e responder a pergunta: quem sou eu?